me perguntam, quando que o Supremo Tribunal Federal terá igualdade de homens e mulheres nas cadeiras? E eu respondo, quando os 11 forem mulheres. Aí nós teremos igualdade. Porque nós tivemos sempre 11 homens dizendo que sabiam o que a gente queria. Ninguém sabe o que a gente quer. Quem sabe o que a gente quer é a gente mesmo. E é preciso que isso valha dentro de casa. Quando o parceiro diz, pode deixar, eu sei o que você quer, eu resolvo. Não. Estamos na fase Gilberto Gil. Quem sabe de mim sou eu, é claro. Para você que me esqueceu, aquele abraço. Para Ludwig von Mises, o polilogismo não é uma doença mental ou uma condição médica, mas sim um termo filosófico e sociológico. Ele descreve e critica uma crença de que diferentes grupos de pessoas possuem estruturas lógicas inerentemente diferentes em suas mentes. Em vez de uma lógica universal, monologismo. Quem acredita na verdade, acredita no monologismo. Quem acredita no relativismo, acredita no polilogismo. Que apenas negros podem falar por negros. Que apenas mulheres podem representar mulheres. Que é o que essa mulher falou. Em vez de uma lógica universal. O polilogismo afirma a existência de múltiplas lógicas. Você acredita em múltiplas lógicas ou você acredita que a verdade é uma só? Pois é, a Carmen Lúcia acredita que cada categoria de ser humano tem uma lógica, um pensar diferente. Mais grave do que isso, ela afirma algo que é ilógico, inclusive em relação à realidade. Só haverá igualdade quando os 11 ministros forem mulher. Que tipo de igualdade ela está se referindo? A igualdade da dominância total? Pois é. E pior do que isso, ela afirma que o tribunal existe para nos dar o que a gente quer. É muito difícil dizer isso, mas eu lamento que o ministro do Supremo afirme publicamente que o judiciário exista para dar o que alguém quer. O judiciário existe, ou pelo menos deveria existir, se ele cumprisse seu papel, para cumprir a lei eterna, custe o que custar, e não para dar o que as pessoas o que elas querem. Quando você ouve um discurso desse de uma pessoa que tem poder supremo, todas as decisões do Ministério Público e dos juízes do Brasil são subalternos em relação ao poder dessa pessoa. Você deve ter certeza que não há mais salvação. Não há mais salvação através das urnas, meu irmão. 100% dos candidatos são pandeminions. 100% dos candidatos presidenciais são manginas. Bicho, que esses caras... Como vai mudar o país no voto desse jeito? O próximo 38 News vai quebrar todos os recordes, meu irmão. A corrupção do PT em seus recordes desde sempre. Os mercados SP500 Nasdaq bombando no máximo desde sempre. Impressão de moeda máximo desde sempre. O negócio tá bombando, velho. E Carmen Lúcia nunca leu nem sequer as 6 lições. Ou se leu, não entendeu. Ludwig von Mises já explicava como um polilogismo é uma fraqueza mental há 100 anos atrás, bicho. E essa mulher continua batendo nessa tecla. Ela não deve ter aprendido o Pai Nosso. E se aprendeu, não entendeu. É como aquele negócio que Jesus fala, né? Eu nunca te conheci. É isso. O Pai Nosso não ensina seja feita a vossa vontade. Quem diz seja feita a minha vontade? Quem quer mudar a realidade das coisas serve a Satanás. O mundo é muito maior do que nossa compreensão. Na minha vontade, nunca nasceria nenhum bebê deficiente. Abortar os bebês deficientes é a vontade de Satanás. Você querer moldar o mundo à sua vontade é querer ser Deus. A história de Jó é repetida na história de cada um de nós. O nosso papel não é compreender e nem modificar a natureza humana. É aceitar e, acima de todos, amar a Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, para superar a nossa natureza, que é miserável e animal, que é a nossa primeira natureza, para aceitar a natureza divina. Eu espero que a Carmen Lúcia se arrependa e reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Essas 3 coisas que eu disse aqui demonstram que ela não aceita a natureza das coisas, que ela não aceita Deus como Senhor e Salvador e que ela se entende, não aceita a função de um verdadeiro judiciário. E agora, não o meu comentário, o comentário do canal que deu o furo do vídeo da Carmen Lúcia. Dama de ferro. Como Wesley gosta de dizer, that's what he said, não é isso, Wesley?
Carmen Lúcia, cotista sênior do STF, assumiu de vez o papel de justiceira feminista, perdida em devaneios que a impedem de ver, que viver na época em que nunca antes houve seres humanos com tantos direitos, garantias e zero accountability, como é o caso das mulheres nas democracias ocidentais, diz que só haverá igualdade quando o STF tiver 11 ministras mulheres, ou seja, os homens forem exterminados das posições de poder. A proposição é, no mínimo, digna de uma criança mimada. 11 mulheres no STF não mudará em nada a vida das faxineiras que limpam a privada de Sua Excelência e de suas amigas feministas advogadas. Assim como ministros homens brancos não favorecem em 1 milímetro, nem 1 centavo, a vida dos seguranças, eletricistas, motoristas, entregadores homens brancos que servem aos aristocratas togados do STF. Eu te pergunto, quem foi o senador que votou contra o PL da misoginia, que foi relatado pela Soraya Tronicle, mais uma vez envolvida em falsa acusação, essa semana, meu irmão, com testemunho dizendo que o lindinho lá da Lava Jato, o cara que dizia que derrubou Collor igual a MBL disse que derrubou a Dilma, ofereceu 16 mil reais para uma mulher fazer uma falsa acusação de estupro. Teve isso ou não teve? Me diga se uma pessoa que faz um pagamento, que está envolvida em uma falsa acusação, com pagamento para falsa acusação, é ou não uma servidora de Satanás? Pois é. O senador, homem, branco, votou contra essa desgraça. Nenhum, meu irmão. Chega lá, homem, branco, e como eu li aqui em episódios anteriores, o cara vai homem, sobe burro e asno fica. O cara entra lá na máquina, meu irmão, não importa se ele é branco, amarelo, negro, se ele é direita, esquerda, chega lá, ele vai responder as motivações. As pessoas nunca devem ser julgadas por algo que não é do controle delas, nem pelo seu gênero, nem pela sua idade e nem pela sua raça. As pessoas devem ser julgadas, honradas, acima da dignidade. Existe sociedade de honra, que as pessoas recebem a honra devida ao que fez, e existe a sociedade de dignidade, onde tem direitos humanos, e o fundamento e o limite da propriedade é a função social e a dignidade da pessoa humana, até os mais que há direitos, até para os mais indignos. Inclusive, devo mencionar, e vai estar aprofundado no 38 News, que no Brasil foi decretado o fim da ampla defesa. Os vagabundos no Brasil têm direito a fazer filme sobre seus crimes. Os vagabundos no Brasil têm o direito de mentir para se defender. A isso chama-se ampla defesa. Mas, Herédia, o marido, o ex-marido, alguns dizem, para Jesus que revogou o divórcio, ainda é marido, de Maria da Penha, foi preso no Dia dos Pais por dar uma entrevista, se defendendo aos 80 anos. Grande presente do Dia dos Pais que a Herédia recebeu. Foi revogada a ampla defesa nesse país. Um homem de 80 anos não pode mais se defender publicamente de um crime, em tese, que se aconteceu, teria sido no ano de 1983. A maioria de vocês não era nem nascido. E ele teria terminado de cumprir a sua pena em 2002. E até hoje, ele não pode dizer publicamente o seu relato. Também está revogada da Constituição brasileira, graças a esse STF, a proibição de censura prévia. Houve proibição de censura prévia pela Justiça do Ceará, da entrevista de Cabrini ao Herédia. Pois é, você vai ficar, estou lhe dizendo, o que o anjo disse a Jó. Corre e não olhe para trás. O que você deixar no Brasil será perdido. Vou continuando a leitura. Essa baboseira deriva da tolice fascistoide de representatividade, velha fraude identitária, segundo a qual colocar mulheres africanistas ou LGTVs em posições de poder elevaria a remuneração, seria importante ou melhoraria a vida de outras mulheres negros ou homossexuais. É comprovado em econometria, em dados primários, meu irmão. As cotas racistas pioraram as condições do negro nos Estados Unidos. Por fim, essa balela é mera esperteza de esquerdistas em busca de boquinhas milionárias através de cotas. Carmen, o nome dela é Lúcia, eu acho que ele escreveu errado aqui, Lúcifer, quer mulheres no Supremo, até a página 2. Obviamente, combateria que mulheres excelentes de carreiras jurídicas, como Ludmila Lins Grill ou Bia Kicis, fossem indicadas e assumissem. Bia Kicis foi a principal responsável pelo fim da Lava Jato e por barrar a Lava Toga. O que Lúcifer quer são 11 feminazes no STF.
Lúcifer quer isso, com certeza. Para consolidar o fascismo jurídico ginocêntrico e misândrico. Discordo. O fascismo jurídico ginocêntrico e misândrico já foi consolidado. Quem tem ações, quem tem imóveis, quem paga 1 centavo de imposto voluntário a esse regime é um comparsa financiador e tem as mãos sujas de merda e sangue. Você não quer ser comparsa? É Bitcoin autocustódia e declaração final de saída. Ah, e muitas pessoas escrevem, Renato, eu não tenho dinheiro de ir embora. Ninguém que vive no Brasil é filho de alguém que não migrou para o Brasil. Até os índios, eles vieram de algum lugar. Ninguém é autóctone dessa terra. Você acha que era mais fácil migrar 500 anos atrás, 300 anos atrás ou agora? Você acha que você é mais rico ou mais pobre que seus ancestrais? Tome vergonha na cara. A situação originária da humanidade é a violência e a miséria. Você provavelmente tem uma vida muito mais rica e muito menos violenta do que qualquer um dos seus ancestrais.